Graça e paz, amado igreja, a que nós amamos há umas décadas, né? É um prazer estar aqui com os irmãos. E obrigado também, pastores, que me convidou para trazer a mensagem neste momento tão especial para a igreja. E obrigado pela coragem, né? Porque estou diante de dois excelentes pregadores, mestres, e eu vou me esforçar ao máximo para não chegar aos pés deles, né? Mas se eu ficar o metro deles, está bom também. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Filemão, carta do apóstolo São Paulo a Filemão. E diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus, de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças, ó meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes que foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebais para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, do Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Até aqui, é com grande alegria que eu e a Reni, que é da casa, né? Quando nós entramos, tinha vários pepinos, né? E todas juntas dá para fazer um picles. É tão bom quando elas se encontram, né?
uma compota de tipos. E é bom revê-los, alguns que nós já conhecemos, e conhecer outros. Geralmente as pessoas falam, olha, eu não te conhecia, né? Ele fala assim, não se perdeu muita coisa não, né? Mas eu perdi muito de eu conhecer vocês antes. Mas em especial nós estamos aqui também para agradecer a Deus pela recepção dos novos membros. Assim que Tiago, a Juliana, a Rosa, foram ser recebidos aqui, eu falei para o pastor Walter, olha, eu gostaria de estar presente, né? Como assistente, como pregador. Mas ele me fez um convite e eu não pude recusar essa oportunidade. São famílias que para mim têm sido bem caras. Família da Rosa, do Milva, frequentam, participam da nossa igreja e tem sido para nós grande bênção, não somente a Rosa, mas toda a Irmandade Maciel. Eu considero a família Maciel como minha família também. Martim, ali, nossa esposa, bênção tê-los aqui e expressar o nosso amor por vocês e de umas às partes. Mas também tenho mantido também um contato bastante especial também com a família do Tiago, né? Através da mãe. Vou contar uma história. Depois vou contar outra. A mãe do Tiago estava visitando o Tiago aqui em Poços, ele é estudante ainda, né? E a Juliana manda uma notícia para mim, pastor, o senhor poderia orar com a mãe do Tiago? Porque ela não está passando bem. E eu disse, oro, né? Estava aqui. Ia passar por Borda, e depois de Borda ia para lá para casa, lá em Bertioga, né? Em Bertioga. Então ficamos esperando. A mãe, Tiago, foi a Rosa, foi a Juliana. E ali então nós abrimos a igreja e começamos a conversar, a orar. Né? E ali Deus operou na vida dela. Ela estava completamente deprimida, né? Sendo uma pessoa muito assim, que estava sendo usada por outras forças. E ali Deus nos deu o privilégio de orar com ela. E se você quiser, ela pode contar o que aconteceu. Né? E naquele dia, à tarde, nós levamos a ter uma libertação em Cristo Jesus. Depois ela saiu dali, foi para Bertioga, começou a frequentar, participar mais ativamente da igreja e se tornou membro lá pela graça de Deus. Então, para nós, você tem bastante especial. Hoje mesmo eu fiquei pensando em você. Né? Desculpa, Renê. Né? Fiquei muito, né? O senhor quer que ela venha, né? Para poder falar um pouco. Né? E hoje ela está aqui, e graças a Deus. Mas também outra família, já falei da Rosa, do Martim, da Romilda, também tem sido bastante especial. Estava em casa um dia, e a Rosa e a Romilda mandaram uma mensagem. Pastor, oi, não pode fazer uma visita para o meu pai? Sim, vamos. Mas tem uma coisa, pastor. Ele é bravo. E ele tem arma. Aí ele falou assim, que idade que ele tem? Tinha uns 80, qualquer coisa. Eu disse, bom, se for bravo, eu corro mais do que ele. Agora, se for armado, aí já é outra coisa, né? Então nós fomos lá, fizemos a visita, filamos uma boia e disse, seu Zé Moreno, eu vim aqui para orar pelo Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, já entrei na oração, nem pedi se podia ou não, né? Já fui entrando na oração e nós fomos, e naquela noite nós conseguimos ganhar a amizade dele.
novamente, estávamos aqui em Poços, passando férias. Aí as nossas irmãs disseram: pastor, oi, meu pai quer conversar com o senhor. Já há 80 e poucos anos. Eu já disse: eu já sei o que é. Ele teve internado, e lá no hospital ele teve uma experiência com Deus. Eu já falei: eu já sei o que é. Cheguei lá, mal desfiz a minha mala, cheguei e fui na casa. E ele estava lá. E ele disse: pastor, eu quero ser batizado. E foi a pessoa com mais idade que nós recebemos como membro da igreja. Aquele homem, nós tínhamos um carinho tão grande por ele. Sentimos muito a sua falta quando ele partiu e nos deixou ali. Então são duas famílias com experiências diferentes que marcaram o nosso ministério. E hoje nós estamos aqui para, não para nesse momento, mas para participar do momento da recepção de todos os membros, mas em especial da Rosa, da Juliana e do Tiago. Vocês são bastante importantes para nós. Eu li essa carta para vocês, para a igreja, a carta do apóstolo Paulo a Filemão. E eu estava pensando o que eu vou falar naquela ocasião. Então, Filemão é uma das menores, ou é a menor carta do apóstolo São Paulo, pelo menos as conhecidas. Deve ter escrito outras cartas que se extraviaram e não estão hoje aqui na nossa Bíblia. Mas Filemão é a menor carta do apóstolo Paulo que ele escreveu, que está registrado. Mas não fique impressionado pelo seu tamanho. Há um ditado popular que diz que nos menores frascos estão os melhores perfumes. Né? Estão os melhores perfumes. Eu creio que essa carta também tem grandes lições para nós. Ou seja, o que é que uma igreja quer ver nos seus membros? Quais são as atitudes? Quais são as qualidades? Quais são os comportamentos que uma igreja quer ver? Em especial naqueles nossos irmãos que estão sendo recebidos como membros da Igreja Presbiteriana Independente de Poços de Caldas. E essa carta é repleta de lições para nós. E eu quero extrair essas lições de 3 personagens principais: Paulo, Filemão e Onésimo. Então vamos ao texto. Paulo escreve essa carta a Filemão. Filemão foi um convertido através do ministério de Paulo durante os anos 62, 63, na terceira viagem missionária de Paulo passando por Éfeso. E ali então Filemão é apresentado a Paulo e Paulo leva Filemão a conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Filemão foi um homem próspero, romano, residente em Colossos, tão próximo que ele possuía escravos. E um deles foi Onésimo. Em determinado momento, ali na sua propriedade, Onésimo causa um problema para Filemão. Alguns dizem até que foi um furto, ou outros pensam um crime maior. E Onésimo se vê obrigado a fugir. Porque naquela época da escravidão romana, os seus donos podiam até decretar a morte para um escravo que fizesse tal desfeita, tal desonra para o seu senhor. Onésimo, não querendo ser morto, foge para Roma. E lá em Roma, Onésimo encontra também Paulo na prisão, e Paulo leva Onésimo a reconhecer Cristo Jesus como Senhor em sua vida. Pois bem, essa história
E que Paulo, então, se acha no dever de fazer a mediação entre a volta de Onésimo para com Filemão, para que Filemão recebesse Onésimo de volta. Esse é o enredo da história em geral. Mas quais são as lições que nós podemos tirar daqui desse texto? Primeiramente, vamos ver na vida de Paulo. Geralmente, quando nós pensamos em Paulo, nós lembramos que Paulo teve um currículo invejável. Paulo teve um currículo que muitos de nós pastores almejamos ter ou invejamos, em certo sentido, se é que existe inveja santa. Então, Paulo era um homem que tinha um currículo fantástico. Ele foi um líder fora de série. Foi fantástico. Paulo foi um poliglota, falava várias línguas, era uma grande liderança no grupo dos fariseus. Ele era um dos principais fariseus, era o mestre do farisaísmo, versado na cultura grega, judaica e romana. Era um filósofo, escritor de 13 cartas conhecidas, profunda intimidade que tinha com Deus, ao ponto de ser arrebatado até o terceiro céu. E na sua carta ele diz que ele viu coisas incríveis, coisas fantásticas, que ele não tinha condições de descrever o que é que ele viu, porque a mente daquelas pessoas que queriam ouvir a sua fala não iria compreender. E através dessa experiência, Paulo se torna um apóstolo. Mas vejam, que aqui na carta aos Filipenses, do Filemão, ele não vem com essa bagagem. Ele não vem com esse currículo, mas ele vem com algo bem inferior. E ele diz então que Paulo, prisioneiro, Paulo, o velho, Paulo, o céu. Primeira qualidade que a igreja gostaria de ver nos seus membros é justamente a essência da humildade. Deixou de lado tudo. A certo momento, ele até fala que ele considerava todas as suas conquistas, todos os seus títulos, como refúgio. Se bem que, quando Paulo comparecia perante os tribunais, seja ele religioso, ou seja ele político, Paulo recorria às suas qualidades. Eu sou Benjamim, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, eu sou nascido, sou cidadão romano, etc. e tal. Interessante que o próprio nome Paulo quer dizer pequeno, diferente de Saulo. Saulo quer dizer o esperado, o aguardado, o desejado. Paulo é quem está dizendo, cheguei. Não está dizendo isso. Mas Paulo está dizendo, eu, o pequeno. Eu, o de pequena estatura. Eu, o simples. Eu, o prisioneiro. Eu, o velho. Pudera que se nós exercêssemos essas qualidades nas nossas vidas, nossas igrejas teriam muito menos problemas. Os grandes problemas que existem nas nossas igrejas com divisão chama-se orgulho, ostentação. E Paulo não ostenta nenhum desses títulos aqui nessa carta a Filemão. Ele se julga o prisioneiro, o velho, o servo, o menor. Eu, Paulo. Pudera todos nós fôssemos um Paulo.
Pudera dizer todos nós, convém que ele cresça e que eu diminua. Foi assim que João Batista falou. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então a igreja é um lugar para pequenas pessoas que querem crescer em Cristo Jesus. São para pessoas humildes, pessoas que abrem de mão das suas prerrogativas, todos os seus benefícios, em detrimento de outro. E assim foi Paulo. Que nós possamos aprender nessa vida, Paulo, o pequeno, que sejamos também pequenos, para que nós possamos crescer. Quando nós nos tornamos pequenos, Deus, no seu tempo, nos exalta. Mas uma outra característica que Paulo aqui nos apresenta é que ele se tornou mediador. Paulo trabalhou entre duas partes brigadas. Duas partes em questões. E Paulo então se torna ali um mediador, um pacificador. Você é um pacificador? Ou você é aquele que joga lenha na fogueira? Ou joga água na fogueira? Ou gasolina na fogueira? Você joga água ou gasolina? O apóstolo Paulo aqui estava jogando água na fervura, no ânimo de Filemão e no medo de Onésimo. E esses nossos novos irmãos que estão sendo recebidos, venham com essa atitude. Eu quero ver a igreja, eu quero me tornar um membro pacificador. E a Bíblia diz, bem-aventurados que os pacificadores. A igreja, ao longo da sua história, ela tem sido constantemente confrontadas, tem sido ameaçadas. E a igreja sempre encontrou forças, sempre encontrou ânimo dentro da igreja. Mas, vou dizer uma coisa. O inimigo não está usando mais lá fora para confrontar a igreja. O inimigo está usando hoje da própria igreja, de dentro, para enfraquecer os de dentro. Quando nós nos tornamos pacificadores, nós vamos desmantelar, nós vamos desarmar todas as batalhas, desarmar todas as armas que o inimigo tem contra nós. Assim Paulo fez. Desarmou tanto Filemão, como também desarmou Onésimo. O segundo nome que eu quero ver aqui, personagem principal aqui, que está no nosso texto, é Onésimo. Onésimo. O que quer dizer Onésimo? Conheço só um Onésimo na Bíblia. Né? Onésimo quer dizer útil. Toda igreja quer ver nos seus membros, cada membro com a sua utilidade. O apóstolo Paulo olha para Onésimo. Encontre com Onésimo na prisão. Onésimo passa a servir Paulo na prisão. E Paulo utiliza dos benefícios, da bondade, utiliza das atitudes, do carinho, da atenção de Onésimo. Tanto é que Paulo, ao recomendar para Filemão, ele te foi inútil. Ele te roubou, ele te respeitou, ele foi inútil. Para mim ele é útil. Ele é útil nas minhas algemas para o Evangelho. Eu quero dizer que na igreja há espaço para todos os crentes, todos os membros serem úteis. Você já percebeu qual tem sido a sua utilidade? Se você pensa que a minha utilidade é na igreja domingo, né? Coitado. Deus quer mais do que isso.
Você não sabe ainda a sua utilidade. Você não sabe o seu dom. Você não sabe aonde você pode desenvolver o seu ministério. Ora a Deus. E Deus vai te mostrar aonde você deve ser útil na obra dele. Ninguém vem cantar aquela música feita de Barão Vermelho, né? Nós somos inúteis, né? Não tem essa música assim? Deve ser Barão Vermelho, não sei, né? Não é muito da minha época, não. Nós somos inúteis. Não, fala isso não. Fala, eu quero ser um Onésimo na igreja. Eu quero ser um homem útil. Eu quero ser um homem que trabalha. Foi lançado aí, no meio de você demonstrar agora a utilidade, foi lançada uma campanha de oração às 6h30. Mostre a sua utilidade através da oração. Pergunte onde é que eu posso ajudar. No que eu posso fazer. Você fazendo isso, você vai estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. A pior coisa é pessoas erradas, no lugar errado, querem fazer o certo. E sempre vai dar problema. Onésimo, na cadeia, lá em Roma, na casa de que Paulo havia alugado, estava sendo útil para Paulo. E que você também venha a ser útil na sua igreja. É a igreja que você foi plantado a desenvolver. Paulo, pequeno, humilde, Onésimo, útil, alguém que está à disposição, e alguém que faz. E agora nós vamos ver o terceiro personagem, que é Filemão. Filemão quer dizer aquele que beija, aquele que ama, aquele que abraça. E Paulo, quando fala aqui na sua carta, ele escreve para Filemão e ele ressalta a característica do amor, da fé de Filemão. Filemão, eu tenho ouvido do seu amor para com o Senhor e também para com os irmãos. Filemão, eu tenho ouvido de que muitos estão sendo reanimados com o teu amor. E Paulo agora pede para que Filemão exerça esse amor. Que volte. Que Onésimo, ao voltar, que Filemão recebesse com um abraço, recebesse com um amor. O apóstolo Paulo fala, não mais como escravo. Eu queria ficar para mim. Eu queria que Onésimo ficasse comigo. Mas é teu escravo. É tua propriedade. Mas eu não quero agora, Filemão, que você receba como escravo. Receba muito mais. Receba como irmão. Porque ele é o irmão para mim, é o meu filho na fé. E você também é. Então receba como teu irmão. Abraça. Recepcione. Acolha. Uma das coisas que nós temos orado em nossa igreja. Inclusive o pastor Ricardo, quando esteve lá, pregou sobre isso. Deus, que a nossa igreja seja uma igreja acolhedora. Ela saiba receber. Ela saiba abraçar. Ela saiba demonstrar o seu amor, o seu carinho para com aqueles que vêm e para com aqueles que estão na dentro. A igreja precisa, mais do que nunca, experimentar e praticar o verdadeiro amor. Como Filemão. Deus, na sua rica misericórdia, no seu fabuloso amor, esteja desenvolvendo este amor também nos nossos corações. Eu creio que é o Filemão, ao receber Onésimo, não como apenas ele, Filemão, mas como o meu coração
recebo Onésimo como a mim mesmo. Ele, por ser um líder na igreja de Colossos, estava recebendo agora Onésimo. E eu creio que aquela oração, ao fazer aquela oração do Pai Nosso, eu creio que ele fazia de coração. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você consegue fazer essa oração? Você consegue dizer, Senhor, me perdoa conforme eu perdoo os meus devedores? Isso é um trecho difícil. Mas eu creio que a partir desse momento em que, tocado pelo amor, pelo contato de Paulo, Filemão pode dizer, Senhor, perdoe meus pecados, me perdoe, assim como eu estou perdoando o resto. E a igreja quer ver em você menos arrogância, mais humildade, menos guerra, mais pacificação. A igreja quer ver em você pessoa, um crente com utilidade, não sei se é igual a bombril, mas tendo uma ou duas, tá bom demais. Mas que você também seja uma pessoa que exerça o amor, que você acolha, que você seja uma pessoa que venha a demonstrar essas atitudes. Porque como igreja, ultimamente, nós vamos precisar disso e muito mais, porque os dias são maus. E a igreja vence com crentes, com pessoas que exercem essas qualidades e outras para a glória de Deus. Deus nos abençoe.